Cheguei! Cheguei chegando. Oi, meu povo! Oi, minha galerinha da minha turma 19AFC02. Estão preparados para mais um conteúdo top? Estão preparados para entender sobre sua profissão, para saber os seus direitos trabalhistas? Gente, esse conteúdo ele tá imperdível. É essencial que você, na sua profissão, entenda os direitos que regem o seu trabalho. Vocês não acham, não? Quantas vezes a gente reclama, ai meu Deus, eu não sabia que eu tinha direito a isso e não sei o que, BBB, como essas confusões, né? Então, de antemão, eu quero dizer que você está no local certo. Nós vamos aqui falar sobre direitos trabalhistas do cuidador, beleza? Além disso, eu queria dar os parabéns para você estar em casa nesse período, mas não está parado. Quantas pessoas estão em casa, mas não estão fazendo nada, gente? Tá tudo improdutivo, tá? Não conseguem render. E vocês não, vocês estão aqui assistindo os meus conteúdos, vocês estão fazendo exercício. É isso aí, galerinha, tá? A gente tem que se motivar, a gente tem que se unir para vencer tudo isso juntos, certo? E uma maneira de fazer isso é continuar persistindo, é continuar fazendo os exercícios, assistindo o conteúdo, tá certo? Então vem comigo que tem mais um conteúdo fresquinho chegando para vocês. Gente, então, como eu falei, né, nós vamos falar hoje sobre direitos trabalhistas, muito importante. Quero que você aí pegue o seu módulo de profissão de cuidador, lá no seu capítulo 4, página 24. Vocês sabem que sempre funciona assim. Pega o capítulo, lê, faz resumo, fichamento, assiste o conteúdo, depois vem, faz o exercício. É sempre dessa forma, tá bom? Para quê? Por que precisa ser dessa forma? Para que vocês sedimentem o conhecimento, para que fique aí tudo fresquinho na cabeça de vocês, certo? Então, não esqueçam dessa obrigação que vocês têm de estarem sempre fazendo os exercícios e também vendo o seu material em casa, tá bom? Então, vamos lá, vem comigo. Gente, primeiro eu queria começar a perguntar para vocês se vocês sabem quais são os direitos que vocês têm como cuidador. É muito comum que nós tenhamos o desempenho de uma profissão e a gente nem saiba qual é o direito que eu tenho naquela profissão, né? Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os tipos de contrato, né? Até para quando você for empregado, que isso vai acontecer, né? Você vai conseguir esse emprego, você saiba como se comportar. Uma coisa que a gente nunca faz, gente, é ler as coisas que a gente assina. Quantas pessoas assinam um documento sem nem saber o que está assinando? Isso é muito sério. Então, na hora de uma contratação, você vai ter um contrato e aquele contrato ele vai precisar ser revisado, ser olhado, ser lido por você, tá? Ninguém mais do que você tem interesse no que está escrito ali, porque é a partir do contrato que vai se estabelecer os serviços que você vai ter que prestar, tá? Então, você tem que ler, por mais que demore, seja um contrato enorme. Não, peraí, eu vou ler, eu posso levar, eu posso ler, eu posso... Isso não vai soar como... você não querer o emprego, não se preocupe. Pelo contrário, né? O empregador vai ver que você realmente tem um domínio do que você é como profissional, né? De quais são suas atribuições e ele entende que você é alguém responsável. Isso já passa uma boa impressão, certo? Eu, pelo menos, já pensaria assim, opa, essa pessoa é antenada, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos, né? Desta profissão. Quero que vocês entendam que hoje a profissão de cuidador ela já tem um avanço muito grande no meio de outras atribuições. Por quê? Porque hoje ela já é reconhecida como uma ocupação mesmo no país, certo? Então já é reconhecida como profissão. Ela já está lá na classificação brasileira de ocupações, na CBO, com o código 5162, acho que eu até já falei para vocês sobre isso, né? E isso, gente, define o que é o cuidador. Então, você já fica garantido, respaldado e já fica sendo reconhecido pelos órgãos oficiais, como o Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Justiça, Previdência Social, Receita Federal, como profissional daquela área, como cuidador. Isso é muito importante, tá? Para garantir que os seus direitos eles sejam resguardados. Beleza? Porém, a gente tem que falar também que a categoria ela ainda não é enquadrada na área da saúde, certo? Então, esse avanço ele está acontecendo. Eu acho que daqui a pouco tempo a gente já vai ter o cuidador já na área pertencente à saúde, como médico, como enfermeiro,
como o técnico de enfermagem, fisioterapeuta, dentre outros, tá? Isso é um processo, isso está acontecendo, mas entendam que hoje, né, a gente ainda tem a contratação de profissionais cuidadores que não tem capacitação nenhuma, que não tem curso na área da saúde, que não sabe, que vai lá apenas para ser uma companhia para o paciente. Vocês não, vocês realmente já são cuidadores profissionais, e isso faz toda a diferença, tá? Então, entendam que a professora quer dizer que qualquer pessoa pode chegar e dizer que vai ser o cuidador de alguém? Pode, tá? Mas entre alguém que é cuidador profissional e alguém que está querendo saber, aprender no dia a dia como vai ser cuidador, eu contrataria quem é cuidador profissional. Estão entendendo? Então, é mais ou menos isso. Daqui a um tempo, claro, eu espero realmente, e acho que isso vai acontecer, que a profissão de cuidador ela se torne realmente exclusiva da área da saúde e que exija cursos de qualificação. Beleza? Mas vocês já estão na frente com isso. Então, por essa situação, né, vocês não são submetidos às regras do pessoal da área da saúde. Então, o cuidador hoje, ele é submetido às regras de um trabalhador com as normas gerais, certo? De trabalhadores como, por exemplo, trabalhadores do lar, né, trabalhadores empregados domésticos, um porteiro, um jardineiro, um berçarista, tá bom? Tudo isso porque a gente ainda está tendo o encaminhamento dessa profissão como área da saúde, certo? Mas eu queria dizer que isso aí é um ponto que é muito flexível, porque dependendo do contrato que você assine, você vai ter mais direitos ou não. Então, por isso que é importante você conhecer os tipos de contrato que, como cuidador, você pode assinar e você pode atuar. Porque dependendo do contrato, você vai se enquadrar nas leis, né, nas burocracias daquele contrato que você assinou, certo? Então, vamos conhecer esses contratos para vocês entenderem como eles funcionam. O primeiro é o cuidador com vínculo empregatício e regido pela CLT. A CLT, gente, são as regras que qualquer cidadão de carteira assinada é submetido, certo? Esse contrato, ele é feito por empresas. Então, o primeiro tipo de contrato que você pode ter é com empresas. Empresas hospitalares, em casa de repouso, asilos, né? Então, qualquer empresa que lhe contrata como cuidador, e aí geralmente essas empresas, como eu já disse, são lares que recebem idosos ou crianças, né? Que estão lá cuidando de pessoas, você pode ter esse contrato, certo? Então, você pode trabalhar em uma instituição como cuidador, através desse primeiro tipo de contrato aí, certo? Então, você é um trabalhador de uma empresa ou uma instituição, né? Um lar, um abrigo, uma creche que cuide de crianças especiais, ou um lar de idosos, certo? Ou uma instituição hospitalar até mesmo, tá? Então, esse é o primeiro tipo de contrato. Você tem um vínculo com a empresa, tá? E aí você vai ter todos os direitos que um trabalhador de carteira assinada tem, né? Insalubridade, você vai ter direito a hora extra, adicional noturno, que são algumas peculiaridades aqui do trabalhador da saúde. Então, insalubridade, por exemplo, é um adicional que os profissionais que trabalham em área de risco, que podem se contaminar, eles ganham. E aí, aqui nesse tipo de contrato, você receberia esse adicional, entendeu? Então, se você trabalhar num canto que você tem mais risco de se infectar, e o cuidador por si só tem risco de se infectar porque tá lidando com os fluidos biológicos do paciente a todo momento, né? Você tem direito a uma bonificação, vamos dizer assim, tá? Além disso, você tem direito a receber horas extras, né? Ou seja, horas extras pagas, a quantidade de tempo a mais você ficar ali vai ser pago. E tem direito ao adicional noturno se você precisar ficar à noite. Então, esse é o primeiro tipo de contrato, certo? É o contrato quando você está lá estabelecendo um vínculo com a empresa e você tem todos esses direitos. O segundo tipo de contrato é o cuidador autônomo. Ou seja, eu vou trabalhar por mim mesmo, por conta própria. Então, ou eu abro uma empresa lá, um CNPJ com meu nome, junto às amigas e fico trabalhando por plantões. A gente abre uma empresa lá, Cuidadores de Anjos, um exemplo, tá? E aí eu faço lá rodízios de plantões, ofereço esse trabalho, divulgo esse trabalho, e aí as pessoas ou mesmo instituições me contratam para fazer uma diária, para passar um plantão. Então eu vou passar lá 24 horas com o paciente, vou passar 12 horas com o paciente, vou receber X. Mas aquela empresa ou aquela pessoa que lhe contratou, ela não tem nenhum vínculo empregatício com você, certo? Então a sua carteira, ela não vai ser assinada por aquela pessoa, você não vai ter vínculo lá com aquela pessoa, certo?
Você apenas está lá prestando um serviço. Você é prestador de serviço. Estão entendendo como é que funciona? E aí, claro, se você quiser ter direito a aposentadoria, essas coisas, você faz uma contribuição fora parte. Você paga a sua contribuição fora parte, certo? Quando você tem a carteira assinada, não, né? A pessoa que lhe contratou vai ter a obrigação de pagar lá por você isso. E aí tem os FGTS, né, que são os fundos de garantia, direito à aposentadoria, essas coisas mais. Aqui você é autônomo, então você vai, ganha o seu dinheiro pelo seu trabalho, mas se você quiser contribuir e ter direito a todos os benefícios, você tem que fazer lá a contribuição para a Previdência Social para poder aposentar. Entenderam? Então aqui você é autônomo, tem uma relação trabalhista, né? Você vai ter aquele vínculo, mas não é um vínculo empregatício, tá? E aí você pode trabalhar tanto você sozinho como pessoa jurídica, ou seja, montar uma empresa, alguma coisa desse tipo, certo? O outro tipo de contrato é de cuidador de pessoas doméstico. Aí esse aqui você vai trabalhar na casa do paciente. Então você vai ser contratado para trabalhar na residência dele, certo? Então não é aquele contrato que você faz para ir lá só ser horista, para dar plantão. Você vai ficar lá integralmente com ele. E aqui você também vai ter direito à carteira assinada, tudo bonitinho, todas as regras, férias remuneradas, terço de férias, folga na semana, 13º, vale transporte, ajuda na alimentação, licença maternidade, tudo que um empregado do lar tem direito, você também tem, certo? Só que lembrem-se, quando você vai fazer o contrato lá de cuidador doméstico, é importante que tenha lá nas cláusulas que você não está responsável por fazer a limpeza da casa como um todo, para todas as pessoas, né? Então, você pode acordar isso com o seu contratante. Ó, eu estou aqui, realmente vamos assinar como cuidador de pessoas domésticas, vou trabalhar com as regras do profissional doméstico, mas eu não tenho responsabilidade, eu quero que conste aqui no meu contrato sobre a parte do lar. Apenas com o paciente, cuidados do quarto com o paciente, alimentação do paciente, certo? Mas aqui também tem direito a tudo, carteira assinada e tudo mais. E, por último, é o cuidador de pessoas voluntárias, ou seja, eu posso também ser contratado para ser voluntário, posso me oferecer para ser voluntário. Gente, essas oportunidades, elas são únicas, porque muitas vezes é a partir de um tipo de contrato voluntário que você ganha experiência e você recebe um contrato lá na frente, numa casa, num local, num abrigo, né, em outra instituição, porque você tinha ali uma experiência por trás. Então, vale muito a pena, certo? Eu sempre digo para vocês que sempre que a gente pode ser voluntário, a gente tem que ser. Claro que a gente precisa também ser remunerado, né? A gente precisa sobreviver, mas o voluntariado, ele é válido e pode-se ter um contrato de assinatura, né? Muitas instituições exigem para depois você lá na frente não dizer, ah, não, estava trabalhando sem receber. Então, você assina lá um contrato com própria vontade para não receber remuneração, para ser voluntário, certo? É um contrato de voluntário e você, nesses casos, pode receber auxílio de transporte e de alimentação, mas só, nada mais, certo? Então, esses são os tipos de contrato que nós temos, tá bom? Já sabem como funcionam, né? Nós temos lá o exercício de fixação, vocês vão fazer, eu vou esperar vocês me retornarem. Não esqueçam de fazer, é muito importante, é a partir do exercício de fixação que a gente tá lançando a frequência de vocês. Esses exercícios vão valer nota adicional, tá bom? Então, tudo tá sendo pensado com muito carinho e eu tô gostando de ver a participação, quero que vocês façam mais e mais esses exercícios, tá certo? Vamos encontrar nesses exercícios essa pergunta aí. Quantos tipos de contrato podem existir para a profissão de cuidador? Se você me disser que não sabe, eu bato em você, né? Nós vimos aqui quantos... Tá aqui a dica, ó, né? Vimos o lar que pode trabalhar na empresa, o que pode trabalhar no lar doméstico, o voluntariado e o autônomo, certo? Então, dentre esses, gente, você vai escolher seu modo de trabalhar, tá bom? Você vai se identificar com isso. Ah, não, professora, eu quero ter um vínculo maior, eu quero trabalhar na casa do meu paciente, né? Com isso eu vou ter direito a muitas coisas, a férias, 13º. Adorei esse tipo de contrato. Ótimo. Não, professora, eu quero ser autônoma, né? Eu quero todo dia estar numa casa diferente, trabalhar em instituições diferentes. Ótimo. Não, prof, eu quero realmente trabalhar só em casa de abrigo, instituições. Também a gente tem contrato para isso, né? E quando você quiser e se dispor a ser voluntário, é interessante também que se assine um contrato para depois até gerar um certificado, né? E você ter respaldo sobre aquilo, certo? Beleza, gente? No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre cuidados com você como cuidador. Então,
O nome do capítulo é Cuidando do Cuidador. Vamos falar um pouquinho sobre como essa profissão pode ser desgastante e o quanto é importante que você se cuide, tá bom? Enquanto isso, se cuida daí que eu tô me cuidando daqui. Estudem, qualquer dúvida, eu tô à disposição. Tchau!